Goblin Slayer chegou ao fim da sua primeira temporada, então bora trocar uma ideia para ver se foi uma boa temporada, se valeu a pena assistir, qual a nossa nota geral aí para ela e, é claro, também falar um pouco sobre os acontecimentos desse último episódio. E por sinal, o episódio já começa com tudo, afinal de contas, a gente estava no meio de uma batalha, então imediatamente nós já vemos o confronto entre o Goblin Slayer, nosso protagonista, e o grande líder dos Goblins, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é esse cara aí. A animação das lutas desse último episódio estava ligeiramente melhor do que as outras, mas nada que seja tão perceptível. No geral, a animação de Goblin Slayer não é de encher os olhos, dessa vez não foi muito diferente. Foi uma animação bacana, foi uma luta interessante, mas nada que se destaque tanto. A gente teve um destaque legal para aqueles personagens secundários fodões da guild, que a gente sempre vê falando bastante, mas nunca tinha visto em ação, e eles mostraram que não são só conversa, não são só papo, eles também sabem muito bem como se virar em uma batalha, e derrotaram até com certa facilidade 2 Goblin Champion. Esse momento específico que o cara fica parado e desvia da corrente só mexendo um pouquinho a cabeça, apesar de ser bem clichê, foi muito legal também. E os 2 núcleos de batalha se saíram muito bem, todos os personagens tiveram seu pequeno momento de destaque, mas é claro que o foco ficou na luta do nosso protagonista. Tivemos ali um momento de tensão em que ele ficou gravemente ferido, mas depois nós descobrimos que tudo isso fazia parte do seu plano e que ele pretendia ser usado como isca para que a sacerdotisa fizesse o resto do trabalho e acabasse de uma vez com o líder dos Goblins. Inclusive utilizando a sua barreira de forma bem criativa. E a direção foi bem competente para deixar emocionante o momento em que ela entra em cena. Provavelmente esse foi o melhor uso da trilha sonora em toda a temporada. E já que estamos falando de trilha sonora, eu queria só abrir um parênteses para dizer que o encerramento ficou muito legal também. Gostei dessa música. A única coisa que me decepcionou nessa batalha final é que ninguém morreu, ninguém importante morreu pelo menos. Na verdade, não tivemos nem grandes ferimentos, com exceção do protagonista, mas também era óbvio que não ia acontecer nada com ele. E foi tudo calculado, já que ele queria ser a isca. Isso me incomoda especialmente porque, teoricamente, a proposta de Goblin Slayer era ser mais sério, mais realista, mais pesado, como a galera vinha dizendo. E no fim das contas, tirando o primeiro episódio, eu até que achei o anime todo bem leve, bem mais do que o previsto. Talvez, além do primeiro episódio, a gente possa dizer que o passado do protagonista também foi meio pesado, meio sombrio, mas ele foi bastante censurado, não foi muito explícito, e personagens principais com passados bem sofridos e sombrios não é nenhuma grande novidade. Eu imaginei que pelo menos em algum momento a fazendeira iria correr qualquer tipo de risco de vida, ela seria atacada, ela precisaria ser salva, mas nem isso. Foi uma batalha toda bem tranquila. No máximo a gente teve um figurante ou outro se ferrando um pouco mais, e na temporada inteira eu acho que todos os personagens que morreram eram inúteis e relevantes ou não tiveram tempo de tela suficiente para que a gente tivesse qualquer tipo de vínculo emocional. O que fez com que nenhuma das mortes tivesse lá muito peso, nem a irmã do Goblin Slayer. É claro que essa é só a primeira temporada, talvez eles estejam guardando mortes mais impactantes para as temporadas seguintes, mas pelo que o anime se propôs naquele primeiro episódio, eu sinceramente não achei nada demais a questão do gore, da violência. O máximo que a gente teve foi algumas cenas de relance em que apareciam umas personagens seminuas, meio machucadas, dando a entender que elas tinham sido abusadas, como esses escudos de carne que apareceram mal e mal nessa batalha. Mas é aquela coisa, depois do que o primeiro episódio mostrou, isso aí não significava mais nada, não tinha mais peso nenhum. Você já estava esperando por isso, na verdade você estava esperando por coisas muito mais pesadas do que isso, que nem aconteceram. Esse último episódio foi legal, foi divertido, foi um bom final de temporada, mas não foi nada demais, sabe? Foi um entretenimento bem comum. Eu continuo achando que Goblin Slayer não é um anime que vale tanto destaque. Minha nota final para essa temporada é um 7, tá entre 6 e 7 mesmo, vou dar 7. Não sei se eu vou assistir as temporadas seguintes, depende do meu humor quando elas forem lançadas. O episódio até termina com um tipo de gancho, onde o Goblin Slayer fala que ele não sabe se ele quer ser um aventureiro ou não, então dá a entender que de repente ele pode começar a participar de novas aventuras, outros tipos de aventuras, né, que não seja caçar goblins. Nós tivemos alguns momentos em que a personalidade do protagonista foi trabalhada, como esse momento que eu acabei de citar. Também teve aquela hora em que ele falou que confiou na sacerdotisa, o que mostra que ele está melhorando as suas habilidades sociais e conseguindo até mesmo confiar em outras pessoas. Ele termina o episódio tirando o elmo em público, que é um grande acontecimento, todo mundo fica eufórico por ver o rosto do Goblin Slayer. E na cena pós-créditos nós vemos um monólogo falando como ele é um cara simples, comum, como ele podia ser só mais um entre tantos
outros, mas que ele se destaca por algumas coisas, como por ser estrategista, por ser muito frio e calculista e que não fica esperando pela sorte dos deuses. E aí ele pega uma missão que eu não sei qual é e a gente termina com a confirmação de que teremos uma segunda temporada e de que o anime vai retornar. E é isso, essas são as minhas considerações finais sobre Goblin Slayer. Pra galera que acha que eu odiei o anime, nota 7 não é uma nota ruim, eu dou entre nota 7 e 8 pra Nanatsu no Taizai, que é um anime mais ou menos nesse molde também, é um bom entretenimento, divertido, mas que não é nada de tão incrível, pelo menos na minha visão, só que me diverte mais do que Goblin Slayer me divertiu. Não são animes que eu acho ruins, eu só não acho que eles são tão maravilhosos e incríveis como boa parte da fanbase acredita. E acontece, né, gente? Questão de gosto, fazer o quê? Enfim, diz aí nos comentários o que você achou do anime, da temporada, qual nota você dá pra Goblin Slayer. E no mais é aquela coisa de sempre, antes de ir embora, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações e de sempre que possível escutar as minhas músicas no Spotify, porque me ajuda muito e eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!